Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de microbiologia geral, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição de micro-organismos. O que é a nutrição? É a gente conhecer os aspectos nutricionais, as demandas nutricionais que os micro-organismos possuem e nós fornecer essas demandas utilizando um meio de cultura. Esse conhecimento é muito importante para vocês, principalmente para a área de tecnologia de fermentações, no qual a gente precisa conhecer as características do mosto no qual o microorganismo vai estar crescendo, vai estar se desenvolvendo, e nós precisamos fornecer esses nutrientes para o microorganismo. Então, na área de produção de vinhos, por exemplo, nós precisamos saber quais são as demandas nutricionais que uma levedura possui e como a gente vai fazer esse manejo dos nutrientes num tanque de fermentação, por exemplo. Mas também a gente precisa conhecer esses aspectos nutricionais para poder formular e também elaborar meios de cultura para fazer seleção de micro-organismos, por exemplo, quando eu quero avaliar a contaminação de um alimento. Então, para testes e tipos de meios de cultura diferentes, a gente precisa conhecer os aspectos nutricionais. Então, essa aula ela vai ser dividida em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre os aspectos nutricionais. No segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de cultura, os diferentes tipos de meio de cultura que existem. E no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre as técnicas de cultivo de micro-organismos. Tá bom? Para essa videoaula, a gente vai utilizar o capítulo 3 do livro de microbiologia de Bruck. Esse capítulo é o mesmo capítulo que a gente vai utilizar para fazer o estudo de metabolismo microbiano. No entanto, esse conteúdo ele vai estar logo no início do capítulo. São as duas primeiras unidades, a unidade 3.1, que fala da química e nutrição celular, e a unidade 3.2, que vai falar sobre o cultivo microbiano. No entanto, esse capítulo ele não aborda com muitos detalhes os tipos diferentes de meio de cultura, e vocês precisam ter esse conhecimento. Então, a gente vai trabalhar também com uma apostila. No Rio Grande do Sul a gente fala de apostila, tá? Em alguns lugares é polígrafo. Então a gente vai trabalhar com uma apostila que vai ser utilizada nas aulas práticas. Então esse material vocês vão receber eles para as aulas práticas. E nesse capítulo dessa apostila, a primeira parte dela, na parte teórica, vai falar sobre os tipos diferentes de meios de cultura e também ao final da parte teórica, vai falar sobre as técnicas de cultivo. Então, para essa nossa aula, nós vamos utilizar esses dois conteúdos, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a química e nutrição celular. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a química e a nutrição celular. Por que é importante a gente conhecer essa química e entender a nutrição dos micro-organismos? Porque essa compreensão da composição química permite que a gente consiga formular meios de cultura e também a gente consiga montar manejos nutricionais de micro-organismos que estão crescendo em tanques de fermentação, em bioreatores. Então a gente precisa ter essa noção de entender a composição química dos micro-organismos e a função de cada um desses nutrientes que vão estar presentes nos meios. Então vamos dar uma olhada um pouquinho nessa composição química geral de uma célula do micro-organismo. A gente percebe que as células dos micro-organismos elas têm no seu corpo 80% da sua massa ela é de água. Então, 80% da massa de um micro-organismo é de água. É muito parecido com a composição do nosso corpo. Em torno de 75% do nosso corpo ele é formado por água. Já uma bactéria, uma levedura, tem aproximadamente 80% da sua massa corresponde à água. Já os 20% restantes
correspondem à massa seca do micro-organismo. Isso significa o quê? Que se a gente pegar um micro-organismo, uma cultura de micro-organismo, e colocar esse micro-organismo em uma estufa, a água presente nesse micro-organismo vai evaporar e vai sobrar 20% desse volume total que haviam de células ali. Se a gente for analisar, fazer uma análise química dessa massa seca, a gente vai ver que em torno de 50% da massa vai ser carbono. Além disso, 17% vai ser oxigênio, 13% nitrogênio, o hidrogênio será 8%, fósforo 2%, o enxofre 2%, e os demais elementos eles vão estar na ordem de 8%. Então percebo que eu tenho elementos que são necessários em maiores quantidades e elementos que compõem as células dos micro-organismos em menores quantidades. Então, se a gente for associar isso para a demanda nutricional, a gente vai perceber que os nutrientes para esses micro-organismos eles vão ser divididos em nutrientes necessários em maiores quantidades e nutrientes necessários em menores quantidades. Esses que são necessários em maiores quantidades, nós damos o nome de macronutrientes. Já aqueles necessários em quantidades menores, nós vamos chamar de micronutrientes. Então, essa é uma divisão da concentração dos nutrientes em razão da sua quantidade. Mas nós também podemos classificar esses nutrientes em razão da sua necessidade. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que nós vamos chamar de essenciais. Por quê? Eles devem estar presentes no meio para que um micro-organismo se desenvolva. Então, se eu tiver um micro-organismo e eu cultivar ele no meio no qual não vai ter uma fonte de carbono ou ele não tem a capacidade de degradar aquela fonte de carbono, esse micro-organismo não vai se desenvolver. Então, esse é um macronutriente essencial. Se a gente tiver no meio um micronutriente, o qual ele é necessário em menores quantidades, esse micronutriente vai ser utilizado em funções essenciais. Então, ele vai ser utilizado para alguma função biológica, tá? Então, se a gente for olhar uma tabela periódica, eu gosto dessa imagem porque ele separa os elementos da tabela periódica em razão de ser essencial ou não, a gente percebe que os macronutrientes, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, o hidrogênio, né? Mas também o sódio, o magnésio, o potássio, o cálcio, eles são os elementos que são chamados de essenciais. Então, esses elementos, eles são essenciais. O que diferencia eles? É que alguns micro-organismos não utilizam sódio, magnésio, potássio e cálcio. Existem exceções, mas são raros. Então, se a gente for ver os macronutrientes essenciais, eles são quais? É o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. A gente chama isso aqui de chomps, não é chopp, né? É chomps. Eu sempre tento lembrar assim que o alemão gosta de tomar chopp, né? Mas não é chopp, o alemão gosta de tomar chomps. Ele gosta de tomar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Então, esses seriam os nutrientes, os elementos, né, essenciais para o desenvolvimento do micro-organismo. Eles devem estar presentes no meio para que o micro-organismo se desenvolva. Os micronutrientes, aqueles que são necessários em menores quantidades, eles são divididos em metais traço e
micronutrientes utilizados em funções essenciais. Então vamos dar uma olhada na tabela periódica, quais são os metais traços que são essenciais para o desenvolvimento do micro-organismo. Por exemplo, cobre, molibdênio, manganês, ferro e cobalto. Esses elementos aqui, eles são essenciais por quê? Porque eles vão ter uma função, um papel biológico, eles vão ser utilizados em algumas reações químicas por algumas enzimas. Existem outros elementos também, como o boro, o silício, nós temos aqui o estrôncio, o bário, que também vão ser utilizados em algumas reações. Também são micronutrientes essenciais. E existem alguns elementos, que são esses que têm coloração marrom aqui, que eles podem ser encontrados dentro da célula, mas eles não passam por nenhum processo metabólico. Eles não vão ser utilizados em nenhum momento no metabolismo de um micro-organismo. Então, eles são chamados de não essenciais. Ele é um micronutriente, porque ele é encontrado em pequenas quantidades, mas ele não é essencial para o desenvolvimento da célula. E existem outros elementos, como aqui nós temos o hélio, o neônio, o argônio, aqui os gases nobres, e aqui outros elementos mais raros aqui, que eles não são metabolizados e nem essenciais. Por quê? Porque eles não são encontrados dentro de uma célula de micro-organismo. Então, eles não são um micronutriente. Porque eles não são essenciais e nem metabolizados. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, então, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o enxofre, o CHOMPS, eles vão ser utilizados para quê? Bom, o carbono ele vai ter uma função biológica na célula. Qual a principal função biológica do carbono? É formar a estrutura das moléculas, dessas moléculas orgânicas que estão dentro da célula. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um aminoácido. Um aminoácido, se a gente for ver o principal elemento que está formando a estrutura desse aminoácido, é o carbono. Então, o carbono é o principal elemento que vai formar a estrutura. Nós chamamos de o esqueleto de carbono, a estrutura básica de carbono que vai formar um aminoácido. Já o hidrogênio, ele é utilizado também com uma função estrutural, então ele vai formar a estrutura das moléculas. Então, eu tenho aqui uma função estrutural. Mas também ele vai ser utilizado para manter o pH no interior da célula. Então, ele ajuda a regular o pH com a entrada e a saída de nutrientes, ele vai fazer essa regulação. E vai manter o pH em torno de 6. E também ele vai gerar a força próton-motiva. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente for estudar a parte de metabolismo. Mas ele é responsável ele atua junto na síntese de ATP. O oxigênio, que ele pode ser assimilado pelo ar, na forma de O2, ele atua na célula como aceptor final de elétrons, num processo de respiração aeróbica, mas também ele vai compor a estrutura das células dos micro-organismos. Então, ele também vai ter uma função estrutural. Então, ele vai formar aqui o oxigênio, ele está formando a estrutura das células dos micro-organismos. Então, em todos os aminoácidos, nós encontramos oxigênio. Se a gente for olhar os açúcares, por exemplo, ele também nos açúcares também vai ter a presença de oxigênio, então ele vai estar formando a estrutura de todos os polímeros de açúcares que nós temos numa célula, por exemplo, uma quitina de uma levedura. O nitrogênio, ele também vai formar, é um elemento estrutural, então ele
é um dos principais elementos que formam as proteínas, né? Então, em todo aminoácido que vai formar uma estrutura de uma proteína, né? Lembrando das nossas aulas de bioquímica, que eu tenho uma cadeia primária de aminoácidos ligada, ela vai formar uma estrutura alfa-hélice ou folha beta-peroguiada, né? E essas estruturas, elas vão se organizar em estruturas maiores que vão formar as proteínas, né? Então, as proteínas, um dos principais elementos que formam a proteína é o nitrogênio. O fósforo, né? Então, ele vai formar a molécula de ATP. Então, ela é a principal molécula que forma o ATP. E ele vai estar relacionado às reações de energia dentro da célula. Então, essa estrutura do ATP, ela vai formar a estrutura da célula. O potássio, ele vai ajudar no balanço interno, balanço iônico, então a entrada e saída dentro de potássio dentro da célula regula o potencial iônico e também a pressão osmótica no interior da célula. O magnésio, ele vai ter a função de estrutura também, de algumas organelas, e o enxofre, ele vai formar a estrutura de alguns aminoácidos. Existem alguns aminoácidos sulfurados que possuem na sua estrutura enxofre. Então, ele vai participar dessa estrutura dessas proteínas também. E também o enxofre vai formar a estrutura de algumas vitaminas. Então, os macronutrientes, se a gente for olhar, ele vai ter como principal função uma função estrutural, mas também esses macronutrientes vão ter funções metabólicas. Bom, e os micronutrientes? Para que servem os micronutrientes? Bom, os micronutrientes nós vimos que eles são necessários em quantidades menores, em menores quantidades. Então, os micronutrientes eles podem ser divididos em dois grupos. Elementos traço, elementos essenciais traço. Né? Então, nós temos aqui elementos traço. E existem também fatores de crescimento. Tá? Então, qual é a diferença entre um elemento traço e um fator de crescimento? O elemento traço ele é uma substância inorgânica. Já o fator de crescimento ele é um composto orgânico. Então, tanto os elementos traço quanto os fatores de crescimento, ambos devem estar no meio de cultura para o micro-organismo crescer. Então, o que seriam esses elementos traço? Por exemplo, nós temos o boro. Né? O boro ele ajuda no processo de comunicação dentro da célula. Se a gente for pegar, por exemplo, o molibdênio, ele vai ser usado como coenzima para algumas enzimas. Então, o molibdênio ele vai fazer parte dessas estruturas, da estrutura de algumas enzimas. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo que vai ser muito próximo da gente, que é dentro do processo de fermentação alcoólica, a enzima álcool desidrogenase. Essa enzima aqui. A gente vai ver com mais detalhes essa enzima, mas essa enzima ela é responsável por transformar o acetaldeído em etanol. E essa enzima, ela necessariamente precisa do zinco. Então, o zinco, ele é um cofator dessa enzima. Então, o meio de cultura para micro-organismos que fazem fermentação deve ter no meio zinco. Então, num processo de vinificação ou elaboração de uma cerveja, no qual a gente está passando por um processo de fermentação, necessariamente os nutrientes que a gente vai colocar
nesse meio, que vai ser o vinho, o mosto do vinho, o mosto da uva, desculpa, ou o mosto da cevada, né, para fazer cerveja, vai ter que ter zinco. Para que esse zinco seja utilizado pela álcool-desidrogenase como cofator no processo de fermentação. Então, se não tiver zinco, a álcool-nitrogenase não funciona direito e a minha levedura não vai estar fazendo a fermentação. Então, esses metais traços, eles geralmente vão ter uma função muito específica num processo biológico. Eles podem atuar como cofatores ou ele vai atuar como estrutura de algumas moléculas. Por exemplo, o manganês. O manganês ele é importante para micro-organismos que fazem fotossíntese. Por quê? Porque dentro da estrutura da clorofila vai existir uma molécula de manganês ligada nessa estrutura, formando a molécula de clorofila. Então, se um micro-organismo que faz fotossíntese no meio que ele estiver crescendo não tiver manganês, ele não vai fazer o processo de fotossíntese. Tá? Então, os micronutrientes traço, esses micronutrientes que são elementos traço ou elementos essenciais, eles vão desempenhar algum papel biológico dentro da célula. Eles são extremamente importantes, percebam isso. Por quê? Mesmo sendo necessários em menores quantidades, os micronutrientes, quando estiverem em falta, eles vão impedir o crescimento microbiano ou vão fazer que esse microorganismo não se desenvolva direito ou não desempenhe suas funções biológicas de forma correta. Tá? Além desses elementos traço, é considerado também como micronutriente alguns compostos orgânicos, que a gente chama de vitaminas. Então, existem diferentes tipos de vitaminas que devem estar no meio de cultura e que vão desempenhar funções junto com as enzimas. Esses fatores de crescimento, eles devem estar no meio. Se não existir esses fatores de crescimento do meio de cultura, alguns desses fatores, o micro-organismo pode não se desenvolver. Claro que muitos desses fatores de crescimento são metabolizados pelo micro-organismo, são produzidos pelo micro-organismo, mas alguns não. Então, quando eles estão em falta, o micro-organismo não se desenvolve direito, ou não vai crescer, ou ele não vai desempenhar as suas funções biológicas. Exemplos de vitamina. A biotina, a vitamina B7, né, a vitamina do complexo B7. Ele é muito importante também no processo de formação do piruvato dentro da célula. Então, essa reação aqui da piruvato quinase e a piruvato descarboxilase, aqui, ó, essa enzima aqui, ó, piruvato descarboxilase, dentro de um processo de fermentação, essa enzima aqui ela é responsável pela transformação do ácido piruvírico em acetaldeído. Se no meio no qual o meu micro-organismo está crescendo e vai fazer um processo de fermentação, e ele não tem a biotina, que é essa estrutura aqui, ó. Se ela não tem essa estrutura aqui, que é a vitamina B7, a levedura simplesmente não vai formar o oxalacetato. E não vai ocorrer a formação do piruvato em acetaldeído, não vai ocorrer o processo de descarboxilação. Então, se não tiver biotina no meio de cultura, o micro-organismo simplesmente não vai fermentar. Se ele não fermenta, e aí vocês vão ver nas aulas de metabolismo, ele não vai gerar energia e o micro-organismo simplesmente para de crescer. Então, para o processo de fermentação, por exemplo, para a elaboração de um vinho, a elaboração de uma cerveja, só para vocês associarem com uma coisa mais prática do que o meio de cultura, se faltar zinco, que é um metal traço, um micronutriente, um micronutriente essencial, ou faltar a biotina, que é a vitamina B7, que é um fator de crescimento, se faltar esses dois elementos,
uma levedura não vai se dividir e não vai crescer dentro da célula. Tá bom? Então, com isso, a gente termina a nossa parte de fatores de química e nutrição celular. E agora a gente vai discutir um pouquinho no próximo vídeo sobre meios de cultura e como a gente vai trabalhar com esses meios no laboratório. Então, até o próximo vídeo.